Por que você acha que sabe como é o poder? Você acha que é a arma sobre a mesa ou os milhões no cofre? Você está errado. O verdadeiro poder é perceber que você está prestes a perder a única coisa que o torna humano. Dante Cavallo era o rei de Chicago, um homem que não temia a morte porque a acolhia. Mas quando seu telefone tocou às 2 da manhã, uma ligação de sua empregada aterrorizada, o rei não apenas tropeçou, ele caiu. Por favor, volte para casa. Ela está destruindo ela. Essas 6 palavras transformaram um assassino frio em um marido desesperado dirigindo a 190 quilômetros por hora em direção a um pesadelo que ele nunca imaginou. O que ele encontrou quando abriu a porta não apenas partiu seu coração, mas congelou sua alma. A chuva em Chicago não lavou os pecados da cidade. Apenas tornou o pavimento mais escorregadio para que o sangue escorresse para as sarjetas. Dentro da sala VIP do Obsidian, um clube privado na West Randolph Street, o ar cheirava aos charutos caros e medo. Dante Cavallo estava sentado em uma poltrona de veludo que mais parecia um trono. Ele tinha 32 anos, olhos da cor de café expresso queimado e um queixo que poderia cortar vidro. Ele era o futuro da família criminosa Cavallo e, naquele momento, estava entediado. À sua frente, sentava-se Thomas Ali, um distribuidor rival que vinha roubando parte das remessas. Ali suava, com as mãos trêmulas pairando sobre um copo de uísque que ele estava com medo demais para beber. "Estou lhe dizendo, Dante", gaguejou Ali, usando o primeiro nome. Ele não tinha o direito de falar. "Foi um erro administrativo. Meu contador, Arthur, cometeu um erro." Dante nem piscou. Ele ajeitou a bainha de seu terno Brian feito sob medida. "Arthur está morto há 3 dias. Thomas, nós o encontramos no porta-malas de um Honda Civic em O'Hare. Então, a menos que Arthur esteja falsificando livros contábeis do inferno, você está mentindo para mim." Dante acenou para seu capanga, um homem enorme chamado Rocco. Rocco deu um passo à frente, um silenciador pesado brilhando na luz fraca. A atmosfera era sufocante. Esse era o mundo de Dante, controlado, violento e preciso. Então, a vibração zumbiu contra o peito de Dante. Ele ignorou. Ninguém ligava para a linha pessoal. Apenas 3 pessoas tinham o número. Seu conselheiro, que estava do lado de fora da porta, sua mãe, que estava na Sicília, e o telefone da casa na propriedade Blackwood. O telefone parou, mas logo começou a tocar novamente. Dante levantou a mão. Rocco parou, com o cano da arma a centímetros da têmpora de O'Malley. Dante pegou o telefone. Casa. Uma onda de irritação o atingiu. Ele havia deixado instruções rigorosas. Sua esposa Amélia sabia que não devia interromper os negócios. Ou pelo menos deveria saber. Eles estavam casados há 6 meses, um casamento de conveniência para unir os territórios irlandês e italiano. E embora Amélia fosse gentil, ela estava aprendendo que ser a senhora. Cavallo significava que o silêncio era uma virtude. Ele deslizou para a direita, sua voz baixando para um sussurro letal. "É melhor que seja uma questão de vida ou morte. Senhor, por favor." Não era Amélia, era Greta, a governanta-chefe. Uma mulher que servia à família Cavallo há 30 anos. Uma mulher que uma vez enfaixou os joelhos de Dante quando ele caiu da bicicleta. Ela gritava, sua voz quebrada por uma histeria que Dante nunca tinha ouvido dela. "Greta." Dante se levantou. O movimento foi tão abrupto que a pesada poltrona raspou ruidosamente no chão. "Acalme-se. O que é? Você precisa voltar para casa agora. Meu Deus, o sangue, é tanto sangue." O mundo ao redor de Dante, o clube, o dinheiro, o traidor chorão. O'Malley evaporou. "Quem está sangrando?" "É Amélia? É Siena," Greta soluçou. "Siena está..." "Ela enlouqueceu, senhor. Ela trancou as portas. Ela está destruindo ela. Ela está gritando. E eu ouço coisas quebrando." E a senhora Cavallo parou de chorar. Ela parou de chorar há 5 minutos. "Dante, por favor." Siena. O nome soou como uma maldição. Siena Mercer, a filha do político de Chicago com quem Dante cresceu. A mulher que pensava que seria ela a usar o anel de Dante, até que ele escolheu a aliança estratégica com Amélia Sullivan. Siena, que implorou para ficar na propriedade por segurança, depois de um assalto ao seu apartamento na semana passada. Dante permitiu. Ele achava que Amélia precisava de uma amiga. Achava que Siena era inofensiva. Estúpido. "Estou indo", disse Dante. Sua voz não era mais humana. Era o rugido de um predador protegendo seus filhotes. Ele desligou e olhou para Rocco. "Mate-o. Faça isso de forma sangrenta. Depois pegue o carro agora." Ele não esperou pelo grito de O'Malley. Dante já estava correndo pelo clube, saindo pela porta dos fundos sob a chuva torrencial.
Ele pulou no banco do motorista de seu Maserati MC 20 preto antes mesmo que o motorista pudesse abrir a porta. Saia! Ordenou Dante ao motorista. Ele engatou a marcha, os pneus guinchando contra o asfalto molhado, enquanto ele arrancava pela rua. A propriedade Blackwood ficava a 32 quilômetros de distância, em Lake Forest. Com aquele tempo, eram 40 minutos de viagem. Dante decidiu que chegaria em 15. Enquanto atravessava o trânsito na I-94, zigue-zagueando entre caminhões com precisão imprudente, sua mente voltou àquela manhã. Amélia parecia pálida no café da manhã. Ela era uma mulher pequena, com cabelos dourados e olhos que sempre pareciam ter uma profundidade trágica, provavelmente resultado de ter crescido com um pai abusivo antes de ser vendida para Dante. Ela estava usando um suéter de gola alta, apesar de ser meados de julho. Você está bem, Mia? Dante perguntou, levantando os olhos do tablet. Estou bem, Dante, ela sussurrou, sem olhar nos olhos dele. É só uma dor de cabeça. Siena me deu um chá para isso. Siena? Ela estava atrás de Amélia, sorrindo, com aquele sorriso de tubarão. Estou cuidando bem dela, Dante. Não se preocupe com seu passarinho. Vá administrar seu império. Dante apertou o volante com tanta força que o couro rangeu. Ele tinha visto os hematomas no pulso de Amélia 2 dias atrás. Ela disse que tinha tropeçado no jardim. Ele acreditou nela. Por que acreditou? Porque era mais fácil. Porque não queria admitir que trazer sua ex-amante para dentro de casa, com sua nova e frágil esposa, tinha sido um erro de proporções catastróficas. Se ela tocar nela, Dante sussurrou para o carro vazio, com o velocímetro batendo 210 km por hora. Se ela tocar em um único fio de cabelo dela, vou incendiar a cidade com a Siena dentro dela. Ele contornou uma esquina, quase batendo em um guardrail. A imagem de Amélia, a doce e tranquila Amélia, que pintava aquarelas na varanda e deixava manjericão fresco em seu travesseiro, encheu sua mente. Ela era a única coisa limpa em sua vida suja, e ele a havia deixado sozinha com uma víbora. Os portões de ferro enferrujados da propriedade Blackwood estavam fechados. Dante não tinha tempo para o teclado. Ele bateu com o Maserati no centro, o metal rangendo e estalando, enquanto o caro carro esportivo forçava sua entrada na propriedade, quebrando os faróis e arranhando a pintura até o primer. Ele derrapou até parar em frente aos enormes degraus de calcário. A casa costumava ser um farol de calor, mas naquela noite apenas um cômodo estava iluminado, a suíte master no segundo andar. A janela estava aberta e mesmo com o motor em marcha lenta e a chuva, ele podia ouvir. Bum! Dante não se preocupou com a arma. Ele precisava das mãos. Ele chutou a porta da frente, quebrando o pesado carvalho perto da fechadura. Greta! Ele gritou, sua voz ecoando pelo grande hall de entrada. A empregada apareceu do corredor da cozinha, com o uniforme rasgado e o rosto molhado de lágrimas. Ela tremia violentamente. Lá em cima, tentei impedi-la, senhor, mas ela me acertou com o vaso. Ela trancou a porta por dentro. Dante não parou para consolá-la. Subiu os degraus 3 de cada vez. Quando chegou ao patamar, os sons ficaram mais distintos. Não eram apenas coisas quebrando. Era o som úmido e surdo de algo atingindo carne. E a voz? Você acha que ele te ama? A voz de Siena era aguda e maníaca. Sua vagabunda inútil. Ele comprou você. Você não passa de um contrato, uma égua reprodutora que nem consegue fazer o seu trabalho. Dante chegou à porta dupla do quarto principal. Ele tentou a maçaneta. Trancada. Abra a porta. Dante gritou, recuando. Diga a ele. Siena gritou de dentro. Diga a ele que você é um fracasso, Amélia. Não houve resposta de Amélia, apenas um gemido baixo e dolorido que rasgou o peito de Dante como uma faca serrilhada. Dante não hesitou. Ele virou o ombro e jogou todo o peso do corpo contra a porta. A madeira lascou, mas resistiu. Ele rugiu de frustração e chutou, a sola da bota acertando bem ao lado do mecanismo da fechadura. Com um estrondo ensurdecedor, a porta se abriu, batendo contra a parede interna. Dante tropeçou para dentro do quarto, os punhos levantados, pronto para matar. Mas o que viu o fez congelar. Fez o sangue em suas veias se transformar em gelo absoluto. A sala estava destruída. A penteadeira estava virada. Frascos de perfume estavam quebrados, criando uma mistura adocicada com o cheiro metálico de sangue. As roupas de Amélia, seus vestidos de seda, seus casacos estavam rasgados e espalhados pelo chão como confete. No centro da sala, Amélia estava de joelhos. Ela vestia uma camisola branca rasgada no ombro e manchada de vermelho. Seu cabelo dourado, normalmente longo e ondulado,
Havia sido cortado de forma irregular de um lado, deixando tufos irregulares para fora. Seu rosto estava inchado, com um hematoma roxo escuro se espalhando sobre o olho esquerdo, e seu lábio estava cortado, mas ela não estava encolhida. Ela estava enrolada em torno de algo. Seu corpo era um escudo humano curvado sobre uma pilha de telas. Suas pinturas. Em pé ao lado dela estava Siena. Ela parecia perturbada. Ela segurava uma tesoura pesada para tecido em uma mão e uma garrafa de água rasa na outra. Ela estava ofegante, com os olhos selvagens, sua maquiagem normalmente impecável manchada pelo rosto. Dante. Siena suspirou ao vê-lo. Ela não parecia com medo, parecia aliviada. Ela sorriu, apontando para a mulher quebrada no chão com a tesoura. Você chegou bem na hora. Eu estava levando o lixo para fora. Os olhos de Dante se moveram de Siena para Amélia. Amélia levantou lentamente a cabeça. Ela olhou para Dante, mas não havia esperança em seu único olho não inchado. Havia terror. Ela se afastou dele, puxando as pinturas destruídas com mais força para o peito. Eu não deixei ela queimá-las, Amélia sussurrou, com a voz quebrada e rouca. Sinto muito, Dante. Eu sei que você odeia o cheiro de tinta. Eu sei que sou um fardo, mas salvei a pintura da sua mãe. Dante sentiu o mundo balançar. Ele olhou para a pintura que ela estava protegendo com a vida. Era um retrato da falecida mãe de Dante, um presente que Amelia vinha preparando em segredo para o aniversário dele. Ela havia sofrido muito. Deixou Siena cortar seu cabelo e bater em seu rosto apenas para proteger uma pintura destinada a ele. E achava que ele ficaria com raiva dela. A percepção atingiu Dante com a força de um golpe físico. Amélia não temia apenas Siena. Ela temia a ele. Ela achava que isso era seu castigo. Ela achava que merecia isso. Siena riu. Um som cruel e estridente. Olhe para ela, Dante. Ela é patética. Ela não é uma rainha para um rei como você. Estou fazendo um favor a você. Eu ia terminar isso e então poderíamos ficar juntos como deveríamos estar. Siena deu um passo em direção a Amélia, levantando a tesoura novamente. Saia da frente, seu rato. Dante se moveu. Ele não correu. Ele se moveu rapidamente. Ele atravessou a sala em 2 passadas. Ele não foi atrás da arma. Ele foi atrás da garganta. Sua mão apertou o pescoço de Siena, levantando-a do chão. A tesoura caiu no chão. O frasco de terebintina espirrou sobre seu terno caro, mas ele não se importou. Ele jogou Siena contra a parede, seus dedos apertando, cortando seu ar, cortando sua risada, cortando sua vida. Dante. Siena sufocou, arranhando sua mão, seus olhos esbugalhados. Eu fiz isso por você. Você. Dante sussurrou, seu rosto a centímetros do dela, seus olhos desprovidos de qualquer humanidade. Cometeu um erro. Ele a jogou. Ele não apenas a deixou cair. Ele a arremessou pela sala. Siena bateu na pesada cômoda de carvalho e caiu no chão, ofegante, segurando as costelas. Dante virou as costas para a ameaça. Ele não se importava se ela se levantasse. Se ela se levantasse, ele a mataria. Se ela ficasse no chão, Rocco cuidaria dela. Ele se ajoelhou ao lado de Amélia. A mudança nele foi instantânea. O monstro desapareceu, substituído por um homem tremendo de terror. Ele pairou as mãos sobre ela, com medo de tocá-la, com medo de quebrar a única coisa no mundo que importava. Mia, ele engasgou. Mia, olhe para mim. Amélia recuou, protegendo o rosto com os braços. Desculpe, desculpe. Por favor, não fique bravo. Eu vou limpar isso. Não. Dante gemeu, o som rasgando sua garganta. Lágrimas queimavam seus olhos, as primeiras lágrimas que ele derramava desde que era menino. Ele gentilmente segurou seus pulsos, afastando-os do rosto dela. Não, amore, não. Ele olhou para o cabelo irregular, o sangue, o medo. Não estou zangado com você, disse Dante com a voz trêmula. Vou matar todos que já fizeram você sentir que precisava se desculpar por existir, começando por mim mesmo. Ele a pegou nos braços. Ela era tão leve, leve demais. Rocco! Gritou Dante. Um som tão primitivo que sacudiu as janelas. Ele se levantou, segurando a esposa contra o peito. Ele olhou para Siena, que tentava rastejar em direção à porta. Dante pisou na mão dela. Ossos duros se quebraram. Siena gritou. Não vá a lugar nenhum, disse Dante com a voz calma. Estamos apenas começando. Ele saiu da sala, levando Amélia para longe do inferno que ele havia permitido entrar em sua casa, deixando a porta aberta para seus homens que estavam subindo as escadas. Mas enquanto ele a carregava pelo corredor, Amélia sussurrou algo em sua camisa encharcada que o fez parar novamente. Dante, o bebê. Dante olhou para ela, com o coração batendo forte contra as costelas. O quê? Amélia fechou os olhos,
uma lágrima fresca escorrendo pelo sangue em sua bochecha. Ela me chutou no estômago. Acho que estou perdendo o controle. O mundo de Dante não apenas congelou dessa vez. Ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços irregulares. Dante Cavalo não rezava. Ele lidava com incertezas, balas, dinheiro, contratos. Mas enquanto o SUV blindado, pesado, passava pelos semáforos vermelhos de Chicago, ladeado por 3 veículos de escolta, Dante implorava a um Deus que há muito o havia abandonado. Fique comigo, Mia. Abra os olhos. Amelia estava deitada no banco de trás, com a cabeça no colo dele. Dante pressionava uma toalha do kit de emergência do carro contra a barriga dela, as mãos escorregadias com o sangue da esposa e, possivelmente, do filho que ainda não havia nascido. Rocco estava dirigindo. O enorme capanga estava em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante, ignorando todos os sinais de parada, forçando os carros que vinham em sentido contrário a desviar para o canteiro central. Ele sabia que se Amélia morresse naquele carro, Dante colocaria uma bala na própria cabeça antes do sol nascer. Dói, sussurrou Amélia, sua voz quase inaudível devido ao barulho do motor. Ela se encolheu, com o rosto cinza. Dante, eu não sabia. Eu não sabia sobre o bebê. Eu teria lutado mais. Shhh, Dante a acalmou, afastando os cabelos cortados da testa suada dela. Seu coração parecia estar sendo apertado em um torno. Você lutou. Você lutou como uma leoa. Não fale. Economize suas forças, Siena disse. Os olhos de Amélia piscaram, perdendo o foco. Ela disse que você ficaria feliz se eu fosse embora, que você precisava de uma mulher forte, não de mim. A raiva que invadiu Dante era tão intensa que quase o cegou, mas ele a reprimiu. Ele não podia se dar ao luxo de ficar com raiva naquele momento. Precisava de calma. Ela mentiu, disse Dante, com a voz feroz e trêmula. Você é a única força que tenho. Está me ouvindo? Você é a única coisa neste mundo de que preciso. Não ouse me deixar, Amélia. É uma ordem do seu marido. Não me deixe. O SUV parou bruscamente em frente ao Centro Médico Privado St. Jude, uma instituição financiada inteiramente pela família Cavallo para momentos exatamente como este. As portas se abriram antes mesmo do carro parar completamente. Uma equipe de médicos e enfermeiros, alertada pela ligação de Rocco, cercou o veículo. Eu a pego, gritou o Dr. Samuel Bennett, puxando a maca para perto. Ele era o melhor cirurgião traumatologista do estado, um homem que Dante possuía de corpo e alma. Dante saiu rapidamente, levantando Amélia e colocando-a gentilmente na maca. Ela levou um chute no abdômen. Traumatismo contuso. Ela está grávida. Prazo desconhecido. Ela está sangrando muito. Os olhos do Dr. Bennett se arregalaram ligeiramente, mas ele não hesitou. Agora somos um só. Movam-se. Preparem o ultrassom na sala de trauma. Eles a levaram embora. Dante tentou segui-los, segurando a grade da maca, mas o Dr. Bennett colocou a mão firme em seu peito na porta dupla. Dante, você não pode entrar aí. Você não está esterilizado e está em choque. É minha esposa, rosnou Dante, com sangue pingando de seus botões de punho no piso imaculado do hospital. E meu filho, e estou tentando salvá-los, disse Bennett, sua voz baixando para um sussurro áspero. Se você entrar, vai distrair minha equipe. Você quer se sentir no controle ou quer que eles vivam? Dante congelou. A pergunta cortou seu pânico. Ele olhou através da janela de vidro, vendo as enfermeiras cortando o vestido de noite arruinado de Amélia, conectando-a a monitores que bipavam em um ritmo assustadoramente rápido. Ele deu um passo para trás. Salve-os, Samuel. Ou não se dê ao trabalho de sair. As portas se fecharam. Dante ficou sozinho no corredor. O silêncio do hospital era ensurdecedor em comparação com o caos em sua mente. Ele olhou para as mãos. Elas estavam manchadas de vermelho. Ele caminhou até a sala de espera e desabou em uma cadeira de plástico. Ele não limpou o sangue. Ele precisava vê-lo. Ele precisava se lembrar exatamente do que sua negligência havia custado. Passaram-se 10 minutos, 20, 1 hora. Rocco apareceu com uma xícara de café preto e uma camisa limpa que alguém trouxera do carro. Ele parecia hesitante em se aproximar do chefe. Dante estava olhando para a parede sem piscar. Chefe, disse Rocco suavemente. Os rapazes, eles têm Siena. Ela está no porão do armazém na 5ª Avenida. Ela está pedindo para falar com o pai. Dante não ergueu os olhos. O pai dela é senador. Se ele ligar, diga que a filha está de férias. E se ele insistir, Dante finalmente virou a cabeça. Seus olhos estavam mortos. Então mande a língua dela. Rocco assentiu com uma expressão severa. Entendido. Além disso, encontramos isso na bolsa dela.
Rocco entregou a Dante um pequeno frasco translúcido. Estava vazio, mas tinha um leve cheiro de amêndoas amargas e produtos químicos. O que é isso? Dante perguntou, pegando o frasco. Fizemos um teste rápido com os contatos do laboratório, disse Rocco. É um composto à base de digitálico. Em pequenas doses, causa fadiga, dores de cabeça, confusão e fraqueza muscular. Em doses elevadas, parada cardíaca, concluiu Dante. As peças se encaixaram na mente de Dante. As dores de cabeça de que Amelia se queixava, as tonturas, a maneira como ela se tornara tão dócil, tão cansada nas últimas semanas. Ela não estava apenas batendo nela, sussurrou Dante. Seu aperto no frasco se intensificou até o plástico rachar. Ela estava envenenando-a, estava enfraquecendo-a para que não pudesse revidar. Estava matando-a lentamente bem debaixo do meu nariz. Senhor Cavalo. Dante ergueu a cabeça bruscamente. O Dr. Bennet estava parado ao lado das portas duplas. Ele puxou a máscara cirúrgica para baixo. Parecia exausto. Dante levantou-se com o coração batendo forte contra as costelas como uma marreta. Ele não falou. Não conseguia. Ela está estável, disse Bennet. Dante soltou um suspiro que soou como um soluço. A hemorragia interna era causada por um descolamento da placenta. Uma separação parcial, explicou Bennet rapidamente. É grave, Dante, muito grave, mas estancamos o sangramento. Amélia está fraca, desnutrida e tem traços de uma substância tóxica no sangue que complicou a anestesia. Mas ela é uma lutadora. E o bebê? Perguntou Dante com a voz embargada. Bennet esboçou um sorriso cansado. Você tem um filho, Dante. O batimento cardíaco dele é forte. Ele está com cerca de 14 semanas. Ele resistiu. Um filho? Dante Cavalo, o homem que destruiu tudo em que tocou, tinha um filho que se recusava a morrer. Posso vê-la? Ela está em recuperação, está sedada. Mas sim, vá vê-la. Dante passou pelo médico. Desta vez, não correu. Caminhou com os passos pesados e solenes de um homem a quem foi dada uma segunda chance que não merecia. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho verde rítmico do monitor cardíaco. Amélia parecia pequena na cama do hospital, com fios e tubos criando uma gaiola ao seu redor. Seu rosto estava limpo agora, o sangue lavado, mas os hematomas estavam piores. Mapas roxos e amarelos escuros de violência em suas maçãs do rosto e mandíbula. Dante sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Ele estava ali há 6 horas. Não tinha dormido, não tinha comido. Apenas observava o subir e descer do peito dela, com medo de que, se desviasse o olhar, ele parasse. Ele segurou a mão dela, a que não estava com o soro. Os dedos dela estavam frios. Ele os esfregou suavemente com o polegar, repetidamente. Sinto muito, ele sussurrou na escuridão. Eu prometo, Mia, que vou queimar o mundo para mantê-la aquecida. Amélia se mexeu levemente, um pequeno gemido de dor escapando de seus lábios, mas ela não acordou. Dante precisava fazer alguma coisa. Se ficasse ali sentado por mais tempo, a culpa o consumiria. Ele precisava entender como isso tinha acontecido, como ele tinha sido tão cego. Amélia era tímida sim, mas não era fraca. Por que ela não tinha contado a ele? Ele se lembrou da mala que Greta havia feito para ela. Estava no canto do quarto. Greta havia colocado alguns itens pessoais nela antes da ambulância partir. Dante se levantou e foi até a mala. Ele a vasculhou, encontrando uma muda de roupa, a escova de cabelo dela e um caderno de desenho grosso com capa de couro. Ele pegou o caderno. Ele sabia que Amélia desenhava. Ela passava horas na varanda, mas ele nunca tinha olhado dentro do caderno. Ele respeitava a privacidade dela. Tolice, pensou ele. A privacidade é onde os segredos apodrecem. Ele abriu o caderno. As primeiras páginas eram belos esboços do jardim, da fonte e até mesmo um esboço de Dante dormindo no sofá, desenhado com tanta ternura que lhe causou uma dor no peito. Mas, à medida que ele folheava, o tom mudava. Os desenhos se tornavam irregulares, sombrios, esboços a carvão de uma mulher sem rosto parada nas sombras. E então começaram as anotações. Não era apenas um caderno de esboços, era um diário. 12 de junho. Siena se mudou hoje. Dante diz que ela é uma amiga. Quero acreditar nele, mas o jeito como ela olha para mim é como se estivesse dissecando um sapo. Ela me disse que meu vestido parecia barato. Sussurrou que Dante só se casou comigo por causa dos negócios do porto. Sei que é verdade, mas ouvir ela dizer isso dói. Dante cerrou os dentes. 20 de junho. Tenho me sentido muito mal ultimamente. O chá que Siena me faz tem um gosto amargo, mas ela insiste que é uma receita antiga da família para a fertilidade. Ela me observa beber até a última gota. Se não bebo,
Ela diz a Dante que estou sendo ingrata. Não quero incomodá-lo. Ele tem muito trabalho. Veneno, Dante sussurrou, lendo as palavras. Ela estava te dando isso e eu deixei. Ele virou as páginas mais rápido, sua raiva aumentando a cada frase. 1º de julho. Ela me encontrou no berçário hoje. Eu estava apenas olhando. Ainda não contei ao Dante que acho que estou grávida. Queria ter certeza. Siena riu de mim. Ela disse, você realmente acha que ele quer um filho com você? Ele me disse ontem à noite que mal pode esperar para se livrar de você. Ela está mentindo. Eu sei que ela está mentindo. Mas Dante está tão frio ultimamente. Ele mal olha para mim. Talvez ela esteja certa. Dante fechou o livro com força, as mãos tremendo. Ele não estava frio porque queria se livrar dela. Ele estava distante porque estava tentando protegê-la da guerra com o clã O'Malley. Ele achava que a estava mantendo segura ao mantê-la separada de seus negócios. Em vez disso, sua distância deu a Siena a munição de que ela precisava para abalar a mente de Amélia. Ele abriu o livro na última anotação, datada desta manhã. A caligrafia estava trêmula, irregular. 15 de julho, ela encontrou a pintura, a que era para o aniversário dele. Ela me disse que se eu não a destruísse, contaria a Dante que eu estava dormindo com os guardas. Ela disse que tem fotos falsificadas. Ela disse que Dante acreditaria nela porque eu não sou ninguém e ela é Siena Mercer. Não vou destruí-la. É a única coisa que tenho para mostrar que o amo. Se ela me machucar, eu aceito. Mas tenho que proteger o bebê. Tô com tanto medo. Dante, por favor, volte para casa. Dante baixou o livro. Uma lágrima quente e raivosa escorreu por sua bochecha. Ela havia suportado tortura psicológica, envenenamento e abuso físico. Tudo isso acreditando que seu marido não a amava. E ela havia feito isso para proteger um quadro, para proteger a honra dele, para proteger seu filho. A porta do quarto do hospital se abriu suavemente. Era Rocco. Chefe, sussurrou Rocco, temos um problema. Dante colocou o diário sobre a mesinha de cabeceira. Quando se virou para Rocco, a tristeza tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma escuridão tão profunda que parecia ofuscar as luzes do quarto. O quê? Verificamos os registros telefônicos de Siena, como você pediu, disse Rocco, entrando no quarto. As mensagens de texto não eram apenas para o pai dela. Com quem ela estava falando? Thomas Ali, disse Rocco. Antes de você matá-lo. Dante ficou muito quieto. Ela deu a O'Malley as rotas de transporte, continuou Rocco. Ela disse a ele quando Arthur, o contador, estaria no aeroporto. Ela trocou nossos segredos, Dante. Ela os trocou por uma promessa. Que promessa? Perguntou Dante com voz baixa e letal. O'Malley prometeu que assim que assumisse seu território, mataria Amélia por ela. Ela traiu a família só para se livrar da sua esposa. Dante riu. Foi um som curto, seco, sem humor. Não era apenas uma disputa doméstica. Não era apenas uma ex-namorada ciumenta. Era alta traição. Siena Mercer tentou desmantelar seu império e assassinar sua família. Dante caminhou até Amélia. Ele se inclinou e beijou sua testa, bem acima do curativo. Durma bem, meu amor, sussurrou ele. Quando você acordar, os monstros terão desaparecido. Todos eles. Ele se virou para Rocco. O carro está pronto? Sim, chefe. Ótimo. Dante ajeitou o paletó, abotoando-o sobre a camisa manchada de sangue. Leve-me ao armazém. É hora de Siena aprender o que acontece quando se quebra a rainha. E o senador? Perguntou Rocco. Ele está ligando para o chefe de polícia. Dante parou na porta. Ele olhou para sua esposa adormecida. Deixe-o ligar, disse Dante. Quando eu terminar com a filha dele, a polícia será o menor dos problemas dele. Esta noite, o diabo não está mais rezando. Ele está cobrando. O armazém no distrito de Meatpacking era uma relíquia da antiga Chicago. Tijolos, aço e silêncio. Era um lugar onde os gritos não ecoavam. Eles simplesmente desapareciam. Lá dentro, Siena Mercer estava sentada, amarrada com um zíper a uma pesada cadeira de madeira no centro do vasto piso vazio. Seu vestido de grife estava arruinado, o rímel escorrendo em rios negros pelo rosto. Sua mão, a que Dante havia esmagado, estava enfaixada às pressas, latejando com um ritmo surdo e nauseante. Ela não chorava mais. Estava fervendo de raiva. Era filha de um senador. Era intocável. Dante estava apenas com raiva. Ele se acalmaria. Ele sempre se acalmava. A pesada porta de metal rangeu e se abriu. Os faróis do SUV cortaram a escuridão, ofuscando-a. Dante saiu. Ele havia trocado de camisa, mas a aura de violência ao seu redor era mais densa do que antes. Ele caminhou em direção a ela, o som de seus sapatos de couro italianos ecoando contra o concreto
como o tic-tac de um relógio do juízo final. Rocco puxou uma cadeira dobrável de metal e Dante sentou-se diretamente à sua frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Ele ficou olhando para ela por um longo minuto. Ele não piscou. Meu pai sabe que estou aqui. Siena cuspiu, tentando invocar a arrogância que a protegera durante toda a sua vida. Ele está ligando para o FBI. Dante, você não pode me tocar. Não sou uma das suas ratas de rua. Dante inclinou a cabeça. Seu pai está muito ocupado no momento, Siena. Ele está tentando explicar ao IRS por que 3 milhões de dólares americanos do cartel foram canalizados para as contas da sua campanha de reeleição. O rosto de Siena empalideceu. O quê? Você acha que eu não sei? Dante perguntou com uma voz assustadoramente suave. Você acha que eu não vigio todos que entram na minha casa? Ele tirou um telefone do bolso. Não era o telefone dele, era o telefone descartável dela. Você foi descuidada, disse Dante, jogando o telefone no colo dela. Você estava tão obcecada em destruir Amélia que esqueceu a primeira regra desta vida. Nunca deixe rastros. Siena olhou para o aparelho. Eu não fiz isso. Encontramos as mensagens para Thomas ali, interrompeu Dante, sua voz subindo apenas um tom. Você deu a ele as rotas de transporte. Você fez com que meu contador fosse morto. Você traiu minha família. E para quê? Dinheiro? Não, Siena gritou, lutando contra as amarras. Eu fiz isso por você. Ali prometeu que assumiria os territórios. E então você não precisaria mais ser casado com ela. Você perderia a aliança irlandesa e seria livre. Livre para ficar comigo. Dante olhou para ela com genuína confusão, que lentamente se transformou em repulsa. Você vendeu meus homens para a morte, para conseguir um encontro. Eu fiz isso porque te amo, Siena gritou. Ela é fraca, Dante, ela é um rato. Você precisa de uma rainha. Veja o que eu fiz. Eu quase a quebrei. Eu provei que ela não conseguia lidar com o seu mundo. Dante se levantou lentamente. Ele caminhou até ela e se inclinou com o rosto a centímetros do dela. Você está certa sobre uma coisa, Dante sussurrou. Amélia não é como você. Ela enfrentou um monstro para proteger um quadro da minha mãe. Ela levou uma surra para proteger meu filho ainda não nascido. Ela não se quebrou, Siena. Ela resistiu. Isso é força. O que você tem é doença. Ele sinalizou para Rocco. Rocco lhe entregou um tablet. Vou ligar para seu pai agora, disse Dante. Quero que você ouça. Ele tocou na tela. A ligação foi conectada instantaneamente no viva voz. Senador Mercer, disse Dante suavemente. Cavalo. A voz do senador ressoou. Se você machucou minha filha, vou mandar a Guarda Nacional inteira atrás de você, senador. Dante o interrompeu. Enviei um pacote para seu e-mail criptografado. Sugiro que você o abra antes de fazer qualquer ameaça. Houve um silêncio na linha. Em seguida, ouviu-se o som de teclas sendo pressionadas, seguido por uma longa e pesada pausa. O que é isso? A voz do senador agora tremia. Isso, disse Dante, olhando diretamente nos olhos de Siena, é a prova do envolvimento de sua filha no assassinato de Arthur Banks. Também contém os registros de áudio dela conspirando com Thomas Ali para traficar drogas ilegais em seu distrito. Se eu divulgar isso à imprensa, senador, você irá para a prisão perpétua e seu legado será destruído. Papai, Siena choramingou. Papai, diga a ele para me deixar ir. No entanto, Dante continuou, ignorando-a. Eu sou um homem razoável. Vou enterrar essas provas. Vou garantir que a auditoria do IRS seja cancelada. Mas há um preço. Diga qual é, disse o senador instantaneamente. Siena engasgou. Papai, o preço é Siena, disse Dante friamente. Ela não é mais sua filha. Ela é um risco. Você irá à televisão amanhã e anunciará que, devido a um grave colapso mental e dependência química, você a internou em uma instituição de longa permanência na Suíça. Você renegará as ações dela. Você nunca irá procurá-la. Não, Siena gritou. Papai, não dê ouvidos a ele. Ele vai matar-me. A linha chiou. O silêncio se estendeu por 10 segundos agonizantes. Siena prendeu a respiração, esperando que seu pai a salvasse, esperando que o poder do nome Mercer a protegesse uma última vez. A instituição é segura? Perguntou o senador baixinho. O mundo de Siena acabou. Ela se encolheu na cadeira, um som de pura devastação escapando de sua garganta. Muito segura, disse Dante. Ela nunca mais vai incomodá-lo. Tudo bem, disse o senador. Faça o que tiver que fazer. A linha caiu. Dante jogou o telefone no chão de concreto e o esmagou com o calcanhar. Siena agora soluçava, abalada de uma forma que não tinha nada a ver com dor física. A ilusão se foi.
Ela estava sozinha. Você vai me matar, ela sussurrou, olhando para ele com olhos apagados e mortos. Não, disse Dante, abotoando o paletó. A morte é fácil demais. E prometi à minha esposa que limparia a bagunça. Ele se virou para Rocco. Leve-a para o cais. Coloque-a no cargueiro com destino a Vladivostok. Ela pode trabalhar para pagar sua dívida nos estaleiros. Sem passaporte, sem dinheiro, sem nome. Se ela voltar a pisar em Chicago, joguem-na aos cães. Dante, por favor, implorou Siena enquanto Rocco a puxava, arrastando-a em direção à saída dos fundos. Por favor, apenas me mate. Não me mande para lá, Dante. Dante não olhou para trás. Ele saiu na chuva, os gritos da mulher que tentara destruir sua vida desaparecendo atrás dele. Ele tinha um império para administrar. Mas primeiro, ele tinha uma esposa a quem pedir desculpas. A primeira coisa que Amélia sentiu foi calor. Era estranho. Durante semanas, ela sentira frio, um frio profundo que vinha do medo e do veneno de ação lenta em seu sangue. Mas agora ela sentia cobertores pesados e quentes, e uma mão segurando a sua, uma mão que a fazia sentir segura. Ela forçou os olhos a se abrirem. O quarto do hospital estava iluminado pela luz da manhã. Mia! A voz era áspera como cascalho e fumaça. Ela virou a cabeça. Dante estava lá. Ele parecia péssimo. Seus olhos estavam vermelhos, sua barba estava crescida. E ele ainda estava usando as roupas de ontem. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma noite. O pânico tomou conta de seu peito. Ela tentou se sentar. A pintura. Eu não queria. Ei! Ei! Dante se moveu instantaneamente, suas mãos gentilmente pressionando os ombros dela de volta ao colchão. Pare! Acabou. Você está segura. Amélia respirava pesadamente, seus olhos percorriam o quarto. Onde ela está? Ela vai voltar? Não, disse Dante, sua voz dura e definitiva. Ela se foi, Amélia. Ela nunca mais vai te machucar. Ela nunca mais vai pisar nesta cidade. Juro pela minha vida. Amélia olhou para ele procurando a mentira. Mas ela encontrou apenas uma honestidade crua e desesperada. Ela se recostou nos travesseiros, a adrenalina desaparecendo, deixando-a exausta. Então ela se lembrou. Sua mão voou para sua barriga. Lágrimas brotaram instantaneamente em seus olhos. O bebê. Eu o perdi, não foi? Ela me chutou. Eu senti. A expressão de Dante se desfez. Ele se levantou e se inclinou sobre a cama, segurando seu rosto com as duas mãos, atento aos hematomas. Não, ele sussurrou ferozmente. Você não o perdeu. Ele ainda está aí. O médico disse que ele é um lutador, assim como a mãe. Amélia soltou um soluço, um som de puro e genuíno alívio. Ele está bem, Dante prometeu. O batimento cardíaco está forte. Você precisa descansar, Mia. Você precisa comer. Você está desnutrida. Ele puxou a cadeira para mais perto e sentou-se, recusando-se a soltar a mão dela. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o caderno de desenho de couro preto. Amélia congelou, com a respiração presa. Você leu? Sim, disse Dante. Ele olhou para o livro, com vergonha estampada no rosto. Li cada palavra. Sinto muito, sussurrou Amélia, desviando o olhar. Eu não deveria ter escrito aquelas coisas. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que nosso casamento é um contrato. Pare, interrompeu Dante. Ele não gritou, mas a ordem era absoluta. Ele respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. Dante Cavallo era um homem de ação, não de discursos. Mas, por ela, ele tentaria. O casamento era um contrato, Dante admitiu no início. Mas, Amélia, você realmente acha que eu não sabia? Ela olhou para ele. Não, o quê? Que você colocava manjericão fresco no meu travesseiro porque me ajudava a dormir? Que você aprendeu italiano só para poder falar com minha avó ao telefone? Que você ficava acordado todas as noites até ouvir meu carro na garagem só para ter certeza de que eu estava viva? Amélia corou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Achei que você não tivesse percebido. Eu percebo tudo, disse Dante com voz rouca. Só não sabia como lidar com isso. Eu vivi na escuridão a vida toda, Mia. Então você apareceu com suas tintas e sua voz tranquila, e isso me assustou. Achei que se me aproximasse demais, iria corrompê-la. Então me afastei, e por me afastar, deixei aquela víbora entrar em nossa casa. Ele apertou a mão dela com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu falhei com você, disse ele com a voz embargada. Quase fiz com que você fosse morta. Não espero que você me perdoe. Mas preciso que saiba que você não é um fardo. Você não é nada. Você é a única coisa boa que eu já fiz. Amélia olhou para aquele homem perigoso e poderoso, o rei de Chicago, desmoronando diante dela. Ela viu a culpa que o consumia.
Lentamente, ela retirou a mão do aperto dele. Dante recuou, esperando que ela o empurrasse. Em vez disso, ela estendeu a mão e tocou sua bochecha, seu polegar enxugando uma lágrima perdida. Você voltou para casa, ela sussurrou. Eu sempre voltarei para casa, Dante prometeu. Ele virou o rosto para a palma da mão dela, beijando o centro da mão. Vou compensar você, Mia. Todos os dias, vou passar o resto da minha vida conquistando o direito de ser seu marido. A porta se abriu e o Dr. Bennet entrou segurando uma prancheta. Ele parou, vendo a intimidade do momento, mas Dante acenou para que ele entrasse. Senhor e senhora a cavalo, disse Bennet gentilmente. Como estão se sentindo? Cansados, disse Amélia, sua voz agora mais forte. Isso é de se esperar, disse Bennet. Começamos um protocolo de desintoxicação para eliminar a digitalis do seu organismo. Levará algumas semanas para que sua força volte totalmente, mas o ultrassom desta manhã parece promissor. A placenta está cicatrizando. Ele entregou a Dante uma pequena foto granulada em preto e branco. Dante ficou olhando para ela. Era apenas um borrão cinza e branco, mas para ele era uma obra-prima. Isso é, Dante apontou para uma pequena mancha. É a mão, Bennet sorriu. Ele está acenando para você. Dante riu. Uma risada genuína e ofegante. Ele mostrou a foto para Amélia. Ela traçou a imagem com o dedo, um sorriso surgindo entre os hematomas em seu rosto. Temos muito trabalho a fazer, disse Dante, olhando para sua esposa. A casa precisa ser reformada. Não vou deixar você voltar para aquele quarto. Vamos queimar os móveis. Vamos pintar as paredes. Você pode pintar o que quiser nelas. Até mesmo o quarto do bebê? Amélia perguntou provocativamente. Especialmente o quarto do bebê, disse Dante. Nesse momento, a TV montada no canto da sala, que exibia notícias sem som, exibiu uma manchete de última hora. O senador Mercer anuncia a retirada da filha da vida pública, alegando problemas de saúde. Amelia olhou para a tela, depois voltou a olhar para Dante. Ela não perguntou o que ele tinha feito. Ela não queria saber os detalhes. Ela só sabia que seu marido tinha cumprido sua promessa. O monstro tinha desaparecido. Quero ir para casa, disse Amélia suavemente. Ainda não, mas em breve. Assim que você conseguir andar, prometeu Dante. Eu mesmo vou carregá-la para fora daqui. Pela primeira vez em 6 meses, o medo no peito de Amélia desapareceu. Ela fechou os olhos, exausta, mas em paz, sabendo que o homem sentado na cadeira ao lado dela não iria a lugar nenhum. Mas fora dos muros do hospital, o mundo continuava girando. E embora Dante tivesse silenciado a ameaça imediata, o vácuo deixado pela execução de Ali e pelo escândalo de Mercer estava prestes a atrair inimigos que eles nem sequer haviam considerado. O telefone de Dante vibrou no bolso. Ele verificou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você removeu a pornografia, mas o rei ainda está no tabuleiro. Cuidado, cavalo. Dante franziu a testa, estreitando os olhos. Ele olhou para sua esposa adormecida e seu filho ainda não nascido na imagem do ultrassom. Ele guardou o telefone no bolso. Deixe-os vir. Ele tinha algo pelo qual lutar agora, e que Deus ajudasse qualquer um que tentasse tirar isso dele. 3 semanas depois, a chuva havia parado. Chicago estava sufocante sob uma onda de calor de agosto, mas o ar dentro da propriedade Blackwood estava fresco, filtrado e limpo. A casa não cheirava mais a terebintina ou medo. Cheirava a serragem e tinta fresca. Dante cumpriu sua promessa. Enquanto Amélia se recuperava no St. Jude, ele mandou uma equipe desmontar a suíte master até os pilares. O carpete manchado de sangue foi substituído por um piso de carvalho rústico. As paredes, antes de um azul marinho escuro e imponente, agora eram de um branco suave e cremoso. Ele queimou todos os móveis, todos eles. Amélia estava parada na porta, apoiada em uma bengala da qual ela realmente não precisava mais, mas que Dante insistia que ela usasse. Sua mão repousava sobre a barriga, onde uma pequena protuberância firme finalmente começava a aparecer. É diferente, ela sussurrou. Dante estava atrás dela, com as mãos pairando perto da cintura dela, pronto para segurá-la se ela balançasse. Você odeia? Não. Amélia se virou, olhando para ele. Seus hematomas haviam desaparecido, restando apenas manchas amareladas. Parece uma tela em branco. Os olhos de Dante se suavizaram. É isso mesmo. Vamos recomeçar. Sem fantasmas. Ele a guiou até o assento da janela, uma nova adição repleta de almofadas de veludo. Quando ela se sentou, Dante se ajoelhou diante dela, tirando seus sapatos com uma reverência que fez o coração de Amélia parar. Rocco está lá fora, disse Dante, sua voz mudando para o modo profissional, embora mantivesse os olhos nos tornozelos dela.
Tenho que ir à cidade por apenas 1 hora. Amélia enrijeceu. O medo era um reflexo agora. A mensagem de texto, aquela que você recebeu no hospital? Dante fez uma pausa. Ele não tinha contado a ela sobre a ameaça, ou assim ele pensava. Ele olhou para cima, impressionado, e sorriu levemente. Você estava acordada. Eu estava sonolenta, disse Amélia. Ouvi você dizer ao Rocco para aumentar o perímetro. Quem é Dante? Dante suspirou, sentando-se sobre os calcanhares. Ele pegou as mãos dela. É a ponta solta. Siena era uma pornô, Mia. Mas pornôs não se movem sozinhas. Alguém lhe deu confiança para me trair. Alguém prometeu proteção a ela. Quem? Meu tio, disse Dante, com palavras que tinham gosto de cinza. Salve-o, o homem que dirigia a família quando eu era criança. Ele não gostou que eu me casei com uma garota irlandesa. Ele queria a conexão com os Mercer para solidificar sua posição política. Foi ele quem alimentou as ilusões de Siena. Amélia apertou as mãos dele com mais força. O que você vai fazer? Dante se levantou, ajeitando as mangas da camisa. O predador estava de volta, mascarando o marido. O tio Salvio vai almoçar no Obsidian hoje. Vou me juntar a ele. Preciso que você fique aqui. Pinte, descanse, coma o almoço que a Greta prepara para você. Você pode fazer isso por mim? Amélia olhou para ele. Ela viu a escuridão em seus olhos, o mal necessário que ele carregava para que ela pudesse viver na luz. Volte para mim, disse ela com veemência. Sempre. O Obsidian estava vazio, exceto por uma mesa no centro da sala. Salve o cavalo, um homem de 60 anos com cabelos prateados e um sorriso que não chegava aos olhos, estava cortando um bife. Ele não olhou para cima quando as portas se abriram. Ele não olhou para cima quando os guardas na porta desapareceram, substituídos por Rocco e sua equipe. Dante puxou a cadeira em frente ao tio e sentou-se. Júnior, disse Salvio, mastigando lentamente. Você parece cansado. A vida doméstica está te desgastando. Você a usou, disse Dante, sem gentilezas, sem preâmbulos. Você usou uma mulher mentalmente instável para tentar matar minha esposa e seu próprio sobrinho neto. Salvio limpou a boca com um guardanapo de linho. Ele riu. Eu usei uma ferramenta, Dante. Siena era ambiciosa. Você estava distraído. A família precisa de força, não de sentimentalismo. Aquela garota irlandesa te torna fraco. Suave, Dante repetiu. Ele enfiou a mão no paletó. Os guarda-costas de Salvio ficaram tensos, indo para os coldres. Calma, disse Dante. Ele tirou um pedaço de papel dobrado e o deslizou pela mesa. Salvio franziu a testa. Ele pegou o papel. Era um recibo de transferência bancária. O que é isso? Isso, disse Dante, inclinando-se para a frente. É uma transferência de 5 milhões de dólares americanos da sua conta pessoal nas Ilhas Cayman para a facção instável de O'Malley. Você não apenas apoiou Siena. Você financiou o inimigo. Você cometeu traição, Salvio. O rosto de Salvio ficou pálido. Foi um investimento estratégico para agitar as coisas, para lembrá-lo de quem realmente detém o poder. Poder não é financiar traidores, disse Dante baixando a voz para um sussurro. Poder é lealdade, e você não tem nenhuma. Dante se levantou. Não vou matá-lo, tio. Salvio soltou o ar que estava prendendo. Garoto esperto. A comissão não permitiria isso. Sou um homem feito da velha guarda. Não vou te matar. Dante corrigiu, caminhando em direção à porta. Porque você já está morto. Salvio parecia confuso. O quê? Dante parou e olhou para trás. Enviei esse recibo para a comissão há 10 minutos. Eles não gostam quando membros financiam rivais irlandeses. Estão esperando por você no escritório dos fundos. Os olhos de Salvio se arregalaram de horror. Ele se levantou rapidamente, mas Rocco se colocou em seu caminho. Uma parede de músculos e pedra. Adeus, tio, disse Dante. Ele saiu do clube. Ele não olhou para trás quando o único tiro abafado ecoou através das pesadas portas de Mogno. 6 meses depois, a neve caía em Chicago, cobrindo a cidade com um manto branco. Dentro da propriedade Blackwood, uma lareira crepitava na biblioteca. Dante estava sentado na poltrona de couro, com um copo de uísque intocado na mesa ao seu lado. Ele não estava bebendo, estava observando. No tapete em frente à lareira, Amélia estava sentada com um bebê adormecido nos braços. Leo Dante Cavallo tinha 2 semanas de idade. Ele tinha o cabelo escuro do pai e o queixo da mãe. Era pequeno, perfeito e completamente inconsciente de que era o herdeiro de um império criminoso. Amélia olhou para cima, percebendo que Dante a observava. Ela sorriu, cansada, mas radiante. Ele finalmente adormeceu. Agora você pode respirar. Dante riu, deslizando da cadeira para se sentar no tapete ao lado deles.
Ele estendeu a mão, passando o dedo suavemente pela bochecha macia do bebê. Tenho medo de quebrá-lo. Você não vai, sussurrou Amélia. Ela encostou a cabeça no ombro de Dante. Você é um bom pai, Dante. Dante passou o braço ao redor dela, puxando sua família para perto. A casa estava silenciosa. As ameaças haviam desaparecido. Siena era um fantasma em um estaleiro russo. Salvia era uma lembrança. Os almales estavam dispersos. Tenho algo para você, disse Amélia suavemente. Eu disse que não queria presentes. Você me deu um filho. Apenas olhe. Ela acenou com a cabeça em direção ao cavalete que havia sido montado no canto da sala, coberto por um pano de seda. Dante se levantou. Ele caminhou até o cavalete. Ele hesitou, lembrando-se da última pintura, aquela que ela quase morreu para proteger. Ele puxou o pano. Não era um retrato de sua mãe. Não era uma paisagem. Era uma pintura dele. Mas não o amanhecer. Não o rei de terno. Era Dante como Amélia o via. Ele estava sentado no jardim, com a camisa desabotoada, lendo um livro com um sorriso raro e tênue nos lábios. As cores eram dourados quentes, marrons, verdes suaves. Era a pintura de um homem em paz. É assim que eu vejo você, disse Amélia do chão. Não como o chefe, apenas Dante. Dante olhou para a pintura, depois voltou a olhar para sua esposa e seu filho. Pela primeira vez na vida, o silêncio em sua cabeça não era pesado. Era tranquilo. Ele voltou para eles, ajoelhou-se e beijou Amélia profundamente. Obrigado, sussurrou ele nos lábios dela, por me trazer para casa. Amélia sorriu, colocando a mão na bochecha dele. Bem-vindo ao lar, meu amor. Lá fora, a neve continuava a cair, enterrando o passado e deixando o mundo limpo e novo para a família Cavalo. E assim, o rei não apenas salvou a rainha, mas permitiu que ela o salvasse. A história de Dante e Amélia nos lembra que, mesmo em um mundo construído com base no poder e na violência, a arma mais forte é o amor e a coragem de protegê-lo. Eles passaram pelo fogo e saíram como uma família. Espero que tenham gostado dessa montanha-russa de emoções, traição e redenção. Se esta história os emocionou, ou se vocês simplesmente adoraram ver Dante se vingar, por favor, deem um like neste vídeo e compartilhem-no com um amigo que adore um bom drama romântico. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino. Tem uma nova história chegando na próxima semana sobre um bilionário que contrata uma guarda-costas, apenas para perceber que é ela quem o protege. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima.